A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Ari Rabaioli, que é presidente do Badesc. Presidente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui no estúdio. Obrigado pelo convite. Vamos ver se conseguimos bater um bom papo aqui. Com certeza vai ser. O presidente é empresário, gestor, é um líder reconhecido também no setor de transportes, formado em gestão de logísticas. Bom, presidente, o senhor é do Rio Grande do Sul, mas começou a carreira como bancário em Chapecó. Como é que foi a trajetória do senhor, essa trajetória profissional? Eu trabalho há 57 anos, 22 como empregado e há 35 como empresário já, né? Era um sonho desde meus 20 anos me tornar empresário. Então, iniciei em Chapecó com carteira assinada realmente em 1975, e aí, quando o Badesc completou 50 anos agora, eu me perguntei aonde eu estava há 50 anos atrás. Estava lá em Chapecó, iniciando minha carreira profissional como bancário. Foi a primeira carteira assinada, Bradesco, um jovem de 20 anos. E 10 meses depois eu estava já no Unibanco como supervisor da carteira de crédito rural. Então, para mim foi muito especial, foi inédito até. Tão pouco tempo de banco, né, de tempo de carteira assinada, já assumi uma função de supervisão num banco que abriu lá naquele ano, em 1975. E a partir daí, logicamente, fiz uma carreira dentro do Unibanco, trabalhei durante 15 anos lá, de Chapecó fui para São Miguel do Oeste, um grande desafio na época também, que é 2 anos e meio de banco apenas. E no ano seguinte, em 79, eu já estava em Blumenau como assistente de suporte da superintendência, pelo trabalho que eu tinha desenvolvido lá em São Miguel do Oeste. E aí depois eu cresci dentro do banco e eu cheguei em Joinville em 1985, como gerente de grandes contas da plataforma do Unibanco, na época só atendia grandes empresas. E um ano depois, em 86, eu pedi para ir para a agência porque eu gostava de desafios, porque na agência, apesar de ser muito mais difícil, tudo era manual ainda, né, na época, e era aquele momento dos planos Collor, Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser. Foi um momento em que a ministra Zélia Cardoso de Mello bloqueou os recursos dos aplicadores e era um desafio enorme para os bancários, porque tinham que explicar para a população todo o contexto dos planos que eram divulgados na noite, e no dia seguinte os bancos precisaram fazer isso. Aí você me pergunta, mas por que vocês saiu de uma plataforma que era um sonho de consumo da grande maioria, que só atendia 13 empresas, se não me engano, tinha só uma secretária, e pedi para ir para a agência com 70 colaboradores, no momento que ainda tudo era manual. E eu sempre respondo que aí, porque lá tinha a competição dentro da agência. Competia entre as agências, o prêmio Performance. E em agosto de 89, então, eu recebi o prêmio Performance a nível Brasil, uma festa em Itapema, no antigo Hotel Plaza que tinha lá. E em maio de 90 eu pedi demissão para me tornar empreendedor. A partir daí, na verdade a empresa já estava aberta desde 89, a empresa tem 36 anos, mas de 89 até 90 foi o tempo suficiente que eu fiquei para analisar, para estudar, para ver se realmente eu iria ter a coragem de tomar aquela decisão de sair, né, de gerente geral da maior agência do estado, do Unibanco, na época, de ter ganho um prêmio Performance meses antes e finalmente tomar a decisão de pedir demissão. Eu tentei fazer um acordo e o banco não quis fazer acordo, porque, segundo ele, viria outros pedidos. Então, eu saí simplesmente sem um fundo de garantia, sem o seguro-desemprego, iniciei um negócio que é o transporte, uma empresa que está hoje, graças a Deus, com 27 unidades a nível de Brasil. A Civil Transporte, uma empresa que iniciou pequena, do lado da minha casa, com 100 metros quadrados de depósito, né? E
aquele início, né, que eu sempre falo, o próprio governador Jorginho Melo fala, né, todo grande um dia foi pequeno. Por isso que hoje ele realmente tem nos pedido, né, tem nos dado a missão de atender o pequeno e o microempresário, exatamente porque todos começam pequenos. As grandes indústrias de Santa Catarina, se você olhar para a WEG, que anunciou agora 1,1 bilhão de investimentos, né, em Santa Catarina, começou pequeno. E de pequeno, lógico, depois nós fomos crescendo e hoje, graças a Deus, me orgulho de ter a empresa que eu tenho. Fizemos lá um processo de sucessão e que, em algum momento, quando o governador me convidou para assumir o Badesc em janeiro de 2023, eu aceitei o desafio porque assim eu fico um pouco mais distante da empresa e dá para fazer a sucessão. E como empresário, logo que eu me tornei empresário, eu recebi um telefonema do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Joinville, na época, me convidando para me associar ao Sindicato das Empresas. E eu disse, pô, eu sou muito pequeno, mal comecei e tal. Mas ele sabia da minha atuação no banco, enfim. Ele insistiu, eu acabei me associando. Na sequência, eu participei da diretoria do sindicato. Em 2012, aí me tornei presidente lá do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Joinville, até 2016. E em 2016, disputei a federação, a FETRANSESC, inédito também, porque eu não participava da diretoria na época e conseguimos formar uma chapa e vencer o pleito naquela oportunidade. Então fui presidente também da FETRANSESC, período de 2016 a 2022. E junto com a FETRANSESC, o SEST e SENAT, que é o nosso sistema S, um sistema como é o SESI, o SENAI da indústria, o SESC do comércio, e tem o SEST SENAT do transporte, e eu presidi também nesse período. E em 2006, quando eu estava no sindicato como diretor, veio uma proposta da federação, da FETRANSESC, de criarmos uma cooperativa de crédito. Na época se falava no Banco Forte do transportador, né? O transportador tinha um objetivo, um propósito de ter uma instituição financeira que pudesse atender o transportador de forma diferenciada. É claro que um grupo pequeno de empresários, somos 23 sócios fundadores, na época 5 mil cada sócio, imaginar que aquilo poderia se tornar uma realidade que hoje é, graças a Deus, orgulho para o sistema, né, do transporte de Santa Catarina. Uma cooperativa que iniciou em 2006 e o fato de eu ter a experiência de bancário, então eu participei de todas as etapas da cooperativa. Fui sócio fundador, depois conselheiro fiscal, conselheiro da administração, diretor financeiro, e em 2014 eu me tornei presidente do conselho dessa cooperativa. O senhor tem uma carreira marcada pela coragem, né? Pioneirismo e se desafiando em grandes papéis. E isso é importante para os empresários também, para manter os seus negócios, né? Na verdade, associativismo, cooperativismo, eu sempre cito, né, que acredito que isso faz a diferença no estado de Santa Catarina, né? O cooperativismo começou muito forte já no agro, né? Tem histórias que começaram lá no oeste, o Auri Danese, que estão criando um filme, inclusive, contando a história dele. Na época que eu estava lá no Unibanco, eu acompanhei ele era do cooperativismo do agro. E depois do cooperativismo forte no agro, acabaram vindo as cooperativas de crédito. E a nossa também veio da ideia, né, de termos uma cooperativa que atendesse o segmento do transporte. Todo empresário, trabalhador, prestador de serviço, todos os afins, né, os fornecedores do transporte podem se cooperar nessa cooperativa. E aí, quando eu assumi em 2014, nós fizemos um plano de expansão. Eu entendia, juntamente com a nossa diretoria e o conselho, que para atender o transporte precisava ser grande, não podia ser pequeno. Então nós iniciamos incorporando uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que tinha sido criada com o mesmo objetivo, participando do mesmo sistema,
é o sistema Ailos, são 13 cooperativas filiadas. A mais forte do sistema é a ViaCred, lá de Blumenau, que tem 70 anos, iniciou como uma Cred Hering lá, dos empregados, e depois mudou para a ViaCred, tem 70 anos, ela tem capilaridade enorme em todo o vale, tem muita cidade que ela está estabelecida e tem 90% da população cooperada. A grande maioria não conhece o sistema Ailos, a ViaCred, que é a maior cooperativa, e a Transpocred, que é a cooperativa onde eu fui sócio fundador e depois me tornei presidente, ela foi a 9ª cooperativa a entrar no sistema, né? E hoje ela é a 2ª do sistema. Ela só perde para a ViaCred. Em ativos, patrimônio líquido. Por quê? Porque o transporte realmente movimenta muito recurso. Hoje um caminhão, principalmente depois da pandemia, o caminhão andava aí no faixa de 400, 500 mil. Hoje precisa 1.200.000, 1.300.000 para comprar um conjunto, um cavalo mecânico, uma carreta. Ele dobrou de preço depois da pandemia, né? Mais do que o dobro do preço, porque o aço subiu, porque a borracha subiu, porque o alumínio subiu, todos os componentes da fabricação dos caminhões subiram, enfim, subiu e não baixou mais. Então, essa história toda que eu falo, né, da minha trajetória, tanto no associativismo quanto no cooperativismo, fez com que o governador, lógico, sabia da minha história, então me convidasse para participar do projeto Badesc. Então, em maio de 2023, nós assumimos, o diretor Neirim e a Luana, que já estava lá. E ali, realmente, nós estamos fazendo um trabalho que foi um pedido do governador, é uma missão que ele nos deu, né? Vocês podem atender as grandes e médias, mas eu quero que vocês atendem as pequenas e microempresas. Era uma atenção especial para as pequenas e microempresas. No dia da nossa posse, ele diz o seguinte: você tem que ir lá, o cidadão que tem um boteco, que tem uma pastelaria, que tem aquele freezer horizontal, que ele bota uns paninhos assim para a água não entrar por estabelecimento dele, financia para ele um freezer vertical, zero, novo, ele consome menos energia. Essa foi a orientação do governador. Então, a partir daí, lógico que ele também nos orientou a fazer um convênio com os 4 sistemas cooperativos. Foi muito fácil, porque eu já dominava muito o assunto cooperativismo, né? Então, nós temos hoje o sistema Sicredi, o sistema Sicobi, o sistema Cressol e o sistema Ailos, conveniados no Badesc, que podem atender aquele produto que o governador Jorginho Melo já foi o idealizador na pandemia, do Pronamp emergencial, né? Como senador, ele conseguiu isso e salvou milhares de empresas e milhões de empregos. E até eu tenho hoje, sou sócio de 2 restaurantes de Joinville, eu acessei o Pronamp naquela oportunidade, porque o restaurante teve que parar completo, demitimos o quadro inteiro para poder, né, sobreviver naquele momento. E o Pronamp salvou também as minhas empresas naquele momento, meus 2 restaurantes. Então o senhor está falando com propriedade também, como empresário Com certeza. Desse fomento para manter a empresa. Só que o modelo que o governador trouxe para Santa Catarina é um modelo inédito no Brasil. Eu costumo dizer que é o maior programa de crédito subsidiado da história de Santa Catarina, e não tenho dúvida disso, porque ele veio com subsídio. Então, nós iniciamos 2023 com o Pronamp emergencial, para atender aquelas pequenas e microempresas que foram atingidas pelas enchentes, onde tínhamos a calamidade pública, foi 100% de subsídio dos juros, onde tinha a situação de emergência, foi 50% de subsídio. Na sequência veio o Pronamp Mulher, que era uma promessa do governador, do plano de governo, e depois, no primeiro Dia Internacional da Mulher, quando ele assumiu um compromisso de lançar o Pronamp Mulher com 100% de subsídio. E nós conseguimos operacionalizar logo na sequência do Pronamp emergencial. E depois veio o Pronamp Santa Catarina, que está hoje sendo operacionalizado pelos 4 sistemas cooperativos. E foi onde que o Badesc saiu de uma condição de 2023 de 386 operações para pequena e microempresa para 4.500 operações
Isso cresceu 1.140%. E aí saímos de um valor de 40 e poucos milhões para 500 e poucos milhões também, crescimento de mais de 1.100%. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, logicamente também não deixando de atender as grandes, as médias, as prefeituras. Mas ajudando também a impulsionar a economia do Estado com as pequenas e micros, né? Com as pequenas e micro. Então foi um trabalho que nós iniciamos em 2023, eu e o diretor Neirinho saímos a campo fazendo visitas. Muitos realmente nunca tinham sido visitados pela diretoria. Muitos contaram as suas histórias, né, que cresceram e estavam naquele tamanho por conta do Badesc, contaram toda uma história, como foram contadas agora no livro de 50 anos, né, por muitos empresários, entre eles pequenos, médios e grandes. Né? Se você ler o livro hoje, tem depoimentos fantásticos lá de clientes nossos do Badesc. Então, eu tenho certeza que nós estamos ali cumprindo aquilo que o governador nos solicitou, mas, logicamente, com toda a experiência nossa no associativismo, no cooperativismo e também como empresário. Então, muitos me perguntam, né? Você é empresário do ramo de transporte, o que está fazendo lá? Exatamente essa é toda a explanação que eu tenho para dizer da minha experiência, né? Criar uma cooperativa é desafiador, porque começa com... Nós começamos com 23 sócios fundadores, 5 mil cada um. Você imagina qual era o nosso potencial como cooperativa, como instituição financeira lá no começo, né? E depois nós saímos a campo para trazer cooperados e fazer com que eles acreditassem no projeto. Tem que ter muita credibilidade, tem que ter realmente uma liderança muito forte para poder fazer isso. E nós, graças a Deus, conseguimos fazer. Hoje a cooperativa é orgulho do setor de transporte de Santa Catarina, como é o SESC Senat, nosso sistema S, como é a FETRANSESC, que você conhece, né, a atuação agora do Dagnor, que me substituiu, que era o meu primeiro vice-presidente, e agora ele se tornou presidente, que faz um trabalho fantástico aqui em Santa Catarina, defendendo o setor de transporte, que é o que transporta tudo que se produz, né? Eu sempre falo que é dar valor ao transporte, lembra da greve de 2018, para tudo, né? Sem o caminhão o Brasil literalmente para. Exatamente, presidente. O fato do senhor conhecer bem o nosso estado, porque de Chapecó foi para São Miguel e o investimento do senhor foi em Joinville e conhece bem o nosso estado, isso ajuda também nessa parte da presidência do Badesc, conhecer as realidades para poder ajudar no investimento? Isso tudo ajuda e eu acredito que a visita aos clientes, às empresas também ajuda muito, porque você consegue ver aquilo que ele tem a necessidade, você consegue ver o negócio dele, né, a organização dele, o produto dele, quando se visita a fábrica. Então, eu sempre acreditei muito, minha bandeira na cooperativa era a bandeira do relacionamento. E aí, no Badesc, nós também introduzimos isso, visitando, fazendo visitas, não só às empresas, às prefeituras, às associações de municípios, estar praticamente em campo, ofertando os nossos produtos, as nossas linhas de crédito, principalmente, tornando conhecidas, e em parceria também com a Secretaria de Indústria e Comércio, que tem o Silvio Dreve como secretário, que ela foi recriada pelo governador Jorginho Mello, que está fazendo um trabalho fantástico com o PRODEC, né, que é um programa de prorrogar tributos daquilo que você produz hoje, né, do que você consegue gerar de crescimento hoje, ele consegue jogar o ICMS para frente, dando um prazo, uma condição muito, uma taxa muito, digamos assim, que beneficia os empresários, que dá um fluxo, um fôlego no caixa deles, né? Ela é uma condição em que o próprio Badesc, ele é uma das instituições que analisa essas operações de PRODEC, e nós também conseguimos ver a diferença de 2022, onde nós analisamos 2 operações, por exemplo, em 2023 2024 já foram 20 operações, o quanto a Secretaria de Indústria e Comércio também tem feito esse trabalho lá na ponta, e nós temos essa parceria. Quando o Silvio vai fazer a apresentação da Secretaria, um dos nossos gerentes regionais acaba indo junto para mostrar as nossas linhas. Então, quando nós visitamos, nós ofertamos as nossas linhas e falamos do PRODEC, ProEmprego também, que são produtos da Secretaria.
Acho que é uma parceria que deu muito certo. E é importante porque o senhor chega numa fase, primeiro, importante para o Badesc, 50 anos, mas também num momento pós-pandemia que muitas empresas precisam desse fôlego, precisam desse apoio para poder se reconstruir também, né? Não tenho dúvida disso. Eu sempre falo que o que diferencia as linhas de crédito do Badesc em relação às instituições financeiras tradicionais é o prazo de carência. É aquilo que o empreendedor, o empresário precisa. O Pronamp, por exemplo, tem 48 meses, 12 de carência. Então, você imagina você ter um comércio, você contrair uma operação dessa com 50% de subsídio, 40% como é o Pronamp Santa Catarina, como foi o Pronamp Mulher 100% ou o Pronamp Emergencial até 100%, o quanto te ajuda, né? Você pagar os 12 primeiros meses só os juros e você começar a pagar a partir da 13ª parcela. Então, esse prazo, tanto na operação quanto de carência, que faz toda a diferença para ele poder fazer um fluxo de caixa para crescer, para poder realmente gerar cada vez mais renda e empregos na ponta. Presidente, o senhor citou o livro de 50 anos, eu dei uma conferida no livro, ele está lindo, ele teve um trabalho essencial de ir conhecer essas histórias e traz muito do que o senhor nos disse tem ali histórias de pequenos empresários também, então, e de diversas áreas. Então, o Badesc não é focado para uma área, não é só focado nos grandes, como o senhor falou. Então, tem histórias, uma que me chamou a atenção foi a da chocolateria, que tem ali também. Então, para mostrar que realmente é para os empresários e não para segmentos, né? Nós tivemos um depoimento de um empresário, tem uma panificadora em Blumenau de 30 anos atrás. Quando nós tínhamos o escritório lá, né, uma unidade física, hoje nós temos um regional, mas na época tinha um escritório, ele foi até o escritório do Badesc, e o pessoal dizia, não, o Badesc não é para pequeno, desiste disso, né? E ele olhou para aquela lista de documentos, ele deu um depoimento, inclusive no lançamento do livro sobre isso. Ele olhou para aquela lista e cada vez que ele entregava um documento, ele sabia que estava vencendo um desafio e ele conseguiu contrair a operação na época, contratar e hoje pôde participar não só do livro, como da festa do lançamento do livro. São histórias assim, né? Tem a do chocolate, tem de outras tantas, tem de parapentes, enfim. Esse é um trabalho que nós delegamos neste lançamento a Jaque, que está aqui presente, e a Camila. E elas que foram a campo, que fizeram todo um trabalho, logicamente com indicações dos nossos gerentes regionais, né? Indicando essas histórias lindas e eles conhecem muito essa história e aí o trabalho ficou fantástico. Presidente, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast e o senhor tem uma história muito bonita de coragem, de desafio, até de incerteza, digamos assim. Então, eu gostaria de convidar o senhor para deixar uma mensagem para esses empreendedores que estão nos ouvindo e acompanhando o nosso podcast. Aquilo que eu disse no começo na minha entrevista, eu tinha um sonho de ser empreendedor. E o meu sonho iniciou com 20 anos e eu me tornei empreendedor com 35. Então foi um momento de pelo menos 15 anos de amadurecimento, de preparação, o período que precisei para tomar coragem e um dia me tornar empreendedor. Se eu me arrependi, em nenhum momento. Eu quando tomei a decisão, eu falei, eu não quero olhar para trás, eu não quero me arrepender, eu só quero olhar para frente e seguir e ser referência como empresário. E depois, o destino quis que eu fosse também associativista, cooperativista. Eu acho que tudo isso foi um complemento. Então, se você tem um sonho de empreender, você busca esse seu sonho. Eu sempre digo que não importa o tamanho do negócio. Se ele for bem feito, ele dá resultado, né? Quando eu optei pelo transporte, eu visitei o meu primeiro cliente, o segundo, me lembro, ele disse, tu fez um péssimo negócio, porque você saiu de uma condição de gerente geral da maior agência do Estado, que você tinha um salário para o setor de transporte que é concorrido, que é prostituído. Eu perguntei para ele se a empresa dele não tinha concorrência, né? Era um laboratório de medicamentos. Ele falou, tem, mas não é tanto, ele disse para mim, né? Eu sei que depois ele se tornou meu cliente, porque eu disse para ele que o que eu queria vender para ele não era preço, era valor. E foi naquele momento que eu perguntei para ele o que ele precisava que fosse ser feito diferente no transporte. Porque
Se era para fazer igual, não precisava de mais um, né? E ele me disse que o grande problema dele é que às vezes a máquina quebrava numa quinta, numa sexta, ele comprava a peça em São Paulo, chegava no sábado e a empresa transportadora entregava na segunda. Eu lancei naquele momento um plantão no sábado, exatamente para atender essas situações, né? Todo cliente que quisesse receber no sábado tinha que avisar na sexta-feira, a gente deixava na traseira de um caminhão e eles iam buscar no sábado. Essa era a nossa condição, né? Nós não fazemos entrega, mas tu tem a condição de mandar um motoboy lá na empresa buscar. Vai ter alguém lá descarregando o caminhão. E me diziam na época, né? Vender frete é pior que vender livro, porque o livro ainda você tem um modelo, né? Mostra a capa, mostra algumas ilustrações. O frete é um serviço muito abstrato, então você tem que vender confiança. Mas principalmente, que eu digo, né, se você monta um carrinho de cachorro-quente, tem que ser diferenciado em relação ao que tem. Tem tudo que se for fazer, como empreendedor, tem que ser diferenciado. Então, sempre fazer diferente daquilo que tem no mercado, eu acredito que seja a fórmula mais correta para poder empreender. E siga os seus sonhos. Eu acho que tem que ter coragem, principalmente coragem, e não olhar para trás, olhar só para frente. Presidente, mais uma vez eu agradeço a participação do senhor e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.